Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma sessão técnica aqui. Meu nome é André Casagrande, eu trabalho na IBM, sou Tech Sales, e eu vou trazer para vocês hoje algumas ferramentas que eu trago aí de mercado, Ansible, Terraform, OpenShift, tudo isso rodando na plataforma IBM Power. Quem já ouviu falar da plataforma IBM Power? O Carlos. Então, a plataforma IBM Power ela é uma plataforma dedicada para servidores de ambientes críticos. Tá? Ela é mais conhecida aí para servidores de alta performance, como banco de dados, SAP, Oracle, mas também, hoje em Power, a gente consegue rodar AIX, Linux, OpenShift. Quem já ouviu falar em OpenShift, Kubernetes, né? Então, a gente consegue rodar toda essa parte de containerização e modernização de aplicações, tá? Eu gosto de trazer, sempre gosto de falar que não existe modernização sem automação, tá? O que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou trazer algumas demos, depois eu vou contextualizar ali num chart, mas eu vou escalar um cluster OpenShift de forma totalmente automática com esse Ansible Terraform. Basicamente, se eu fosse comparar com o cluster Kubernetes, eu estaria adicionando mais worker nodes dentro desse cluster com um comando ou um clique, tá? Basicamente isso. Logo depois disso, eu vou apresentar para vocês uma arquitetura multi-architecture, ou seja, containers rodando na plataforma Power e rodando na plataforma x86 no mesmo cluster. Tá? Então, eu consigo mesclar as duas plataformas de forma automática também no mesmo cluster gerenciado pelo mesmo cluster OpenShift. Tá? Falando um pouquinho sobre o que eu trago, a gente vai passar um pouquinho sobre o Power VC. Para quem não ouviu falar em Power VC, com certeza vocês já ouviram falar sobre o OpenStack. Né? O OpenStack é a base do Power VC. Então a IBM criou um produto chamado Power VC, que tem por debaixo o OpenStack rodando. E nesse OpenStack eu tenho o meu cluster OpenShift rodando. Eu vou mostrar para vocês aqui também, vou acessar as ferramentas e vou mostrar para vocês o cluster rodando. E também vou utilizar o Ansible AP e o Terraform para fazer algumas automações. Tá? Do monolito ao microserviço, né? Eu sempre costumo dizer que hoje as empresas estão passando por um processo de automação e modernização, onde existe uma situação que as empresas migram esses serviços para nuvem de forma as is, né? Lift and shift. Existem empresas que realmente fazem a transformação digital, que é transformar o monolito em microserviço. Por algum motivo, lá dentro da cloud, você acaba tendo um custo excessivo e depois não consegue voltar porque você precisa ter essa estrutura de OpenShift rodando on-prime ou Kubernetes rodando on-prime para conseguir trazer o serviço de volta de forma rápida, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um cenário de cloud privada utilizando os servidores Power, tá? Ela é uma arquitetura diferente, né? Ele é um processador que nós temos aí o SMT8, que ele faz mais threads para dentro, né? Na hora do processamento, enquanto x86 você faz 2 threads, o Power você faz 8. Então você consegue processar as aplicações, processar banco de dados de forma muito mais rápida, tá? No Power. Existe sim uma tabela aqui, né? Uma hierarquia de compatibilidade de aplicações. Então, Python, PHP, Go, Java já estão totalmente portados. Aplicações que ainda precisam de uma recompilação aqui, C++, a gente precisa sempre dar uma olhada, né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação em C e C++, eu consigo rodar em Power? Eu preciso rever e talvez recompilar algumas bibliotecas para rodar isso dentro da plataforma, tá? Mas aí 95% das aplicações hoje já estão portadas.
mais de 250 né, open source community, todos esses produtos aqui, acho que tá meio, não sei se conseguem ver, mas aqui tem Apache, MongoDB, Postgres, né, Cloud Community, temos várias aqui comunidades trabalhando em portabilidade de aplicações para IBM Power. Qual que é um dos principais benefícios da plataforma? Hoje você consegue ter uma elasticidade total da infraestrutura, tá? O que eu quero dizer com isso? Você consegue ter, por exemplo, um cluster Kubernetes, você consegue ter VMs, você consegue ter containers que você consegue movimentar entre on-prem e nuvem, tá? E a ideia aqui é trabalhar com escalabilidade, inclusive com o x86 e Power junto, tá? Um exemplo muito interessante, como eu falei ali no começo, nós temos um cliente que teve uma redução de custo, que é a Celepar, lá no Paraná, onde fez uma transformação do OpenShift que eles rodavam no x86 para Power e tiveram uma economia aí de 53%. Tá? Por quê? A Power, ela, com menos hardware, você processa mais informações, você consegue colocar mais carga, consequentemente você precisa de menos licença. O OpenShift é licenciado por Core, então você precisa de menos Core para fazer o mesmo processamento, consequentemente você economiza no valor de licença. O Ansible também está totalmente portado aqui para a solução, tá? Funciona tanto o AP quanto o Ansible comum ou até o AWX de comunidade, todos eles rodam, tá? Falando um pouquinho do processo de virtualização da Power. Na Power hoje nós temos um produto chamado que é o Power VM, que ele é o nosso virtualizador. Comparando com o VMware SX lá, né, seria o nosso virtualizador, o detalhe é que ele não tem custo. Tá, ele já é embutido no hardware. Quando você compra uma Power, a gente já tem o Power VM aqui, tá? E o Power VC para fazer a mesma função que seria do vCenter. Tá? Então, com o Power VC a gente tem o gerenciador para criar as VMs e gerenciar todo esse ambiente. Aqui é uma telinha inicial do Power VC. Eu vou entrar aqui, a gente vai fazer algumas demonstrações. Mas reparem que ele é muito parecido aí com uma cloud, né? Temos alguns conceitos aqui de imagens, de templates, né? Que a gente vai criar aqui algumas máquinas e aí a gente vai passar ponto a ponto. Explicando um pouquinho da demo, tá? Eu vou fazer aqui 3 demos diferentes, tá? A primeira é essa aqui, escalando um cluster OpenShift. Lá no cluster Kubernetes, quando acaba o poder computacional dos workers, o que vocês precisam fazer? Adicionar novos workers, tá? Esse é um processo, talvez que seja até um pouco custoso, demorado. E com essas ferramentas aqui que eu vou trazer, com o Ansible Automation Platform, que está dentro ali do meu OpenShift, e com o Terraform, eu vou criar mais 2 nós dentro do OpenShift, tá? Tudo isso utilizando como base o Power VC, que gerencia as minhas máquinas Power que estão no data center. Então aqui, basicamente, a gente vai simular uma cloud privada. Tá? Se você tivesse servidores Power dentro da infraestrutura, com o Power VC você conseguiria transformar isso aqui numa cloud privada, porque ele possibilita uma integração com o Terraform via provider, né? Então você consegue fazer tudo isso de forma automatizada. A segunda demo, eu vou fazer o deploy de uma aplicação, justamente mostrando para vocês essa aplicação rodando nos 2 mundos, tá? Parte dela vai estar rodando no Power e parte dela vai estar rodando no x86 e ela vai continuar rodando
como se nada tivesse acontecido nas duas plataformas. Aqui um pouquinho da estrutura. Aqui é um pouquinho da estrutura dessa aplicação que eu vou estar fazendo o deploy. Tá? Onde a gente tem o front-end, tem Java.NET, temos alguns serviços em Go, MySQL, Mongo, Java, RabbitMQ. Tá? Então a gente vai subir esses microserviços aqui também. Alguma dúvida até aqui? Beleza, vamos iniciar aqui então. Eu vou começar pelo PowerVC. Conforme eu falei para vocês, veja que o PowerVC ele dá já algumas informações interessantes aqui sobre a infraestrutura, tá? Como número de volumes, número de hosts, storages conectados. Aqui nós temos alguns logs, né, do sistema. Ele é muito parecido aqui até com a Cloud IBM, né? Temos aqui as VMs, né, VM list. E aqui eu tenho um cluster OpenShift. Tá? Eu tenho 3 masters e 2 workers, nós vamos criar mais 2 máquinas aqui. Para quem conhece um pouquinho de cloud, sabe que nós temos compute templates. Lá na cloud, isso aqui quer dizer os flavors, né? O tamanho das máquinas. Por exemplo, eu defino templates aqui para transformar isso num código do qual que é o tamanho, o número de processador, qual que é o tamanho da memória, quanto de disco ela vai ter. Então eu defino tudo isso aqui em templates. Depois, nós temos algumas informações importantes aqui. Imagens. Veja que eu posso criar imagens de Linux, AIX, customizar imagens próprias para banco, para que quando eu vá subir uma máquina nova, eu selecione essa imagem e automaticamente ela já saia pronta para o usuário. Tá? Mesmo comparando com o VMware, o VMware também tem o template. Então, você, quando vai criar a VM, seleciona o template e manda criar a VM, certo? Aqui eu consigo ver também os meus storages conectados, consigo ver os meus volumes de boot, data volumes, tem templates de storage também, conexão FC, tá? Então tem uma variedade aqui, é um produto muito bom com relação a ideia de trazer esse quesito de cloud privada aqui para o ambiente. Como eu falei, por debaixo ele roda um OpenStack, então se você acessar uma máquina do PowerVC e rodar comandos de OpenStack dentro do OpenStack Server Create vai funcionar. Tá? Isso aqui é só interface gráfica para ajudar na administração. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é o cluster OpenShift, eu comentei para vocês. Veja que aqui eu tenho 2 nós, eu tenho apenas 2 nós em Power, esses dois aqui são 2 nós em Power, e esse daqui é um nó em VMware. Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui dentro do Automation Platform, que ele é um operador desse mesmo cluster que eu instalei, eu vou disparar um template, que na verdade é um workflow, playbook Ansible, normal, que eu agreguei no workflow, eu vou executar o workflow, ele vai criar uma máquina lá no PowerVC, e essa máquina vai ser um novo worker do meu cluster OpenShift, tá? Vamos executar ele aqui. Beleza, já começou a rodar. Vou voltar aqui no PowerVC. Vou atualizar aqui. Ó, veja que aqui embaixo eu já tenho uma nova máquina, vejo com status de building. Veja que aqui com apenas um clique eu já rodei um workflow
Aí ele já vai aprovisionar a rede e vai aprovar esse node lá dentro do cluster, tá? Da mesma forma, a gente consegue fazer isso aqui por Terraform. Vou dar um Terraform Apply aqui, que ele vai ler um código. E ele vai começar, vai se conectar no PowerVC e vai fazer a criação da máquina. Vamos atualizar aqui. Veja que eu já tenho duas máquinas aqui, uma com Ansible e a outra com Terraform, as duas já aqui com status de building, tá? O gerenciador de máquinas da IBM se chama HMC, Hardware Management Console, tá? É esse aqui, o HMC. Eu vou abrir a console das duas máquinas aqui para a gente ver elas bootando. Essa aqui foi a primeira máquina que eu criei com Ansible. E essa foi a segunda. Daqui a pouco elas já vão começar o processo de boot aqui. Enquanto elas não começam a bootar, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Lembra lá no começo que eu falei que um dos diferenciais era o número de threads por core dos servidores Power, tá? Vamos mostrar isso aqui na prática. Eu vou acessar aqui a console de um worker, por exemplo. Esse daqui é um worker em Power, tá? Ó, se a gente vir aqui em Details, ele é um worker da arquitetura PPC64. Ele não é um worker x86. Vamos dar uma olhadinha no terminal aqui. Beleza. O que eu tenho aqui? Se eu rodar um ls CPU aqui dentro, a gente consegue ver aqui, ó. Threads por core, 8, tá? Vamos abrir o x86 agora. Lembram que eu falei que esse é um cluster multi-arquitetura. A partir da versão 4.16 do OpenShift, a gente consegue misturar as arquiteturas, tá? x86, Power e outras aí como mainframe também. Vamos rodar o mesmo comando aqui dentro do terminal do VMware. LSCP1. Ó, threads por core igual a 1, tá? Então, esse aqui é um dos motivos de os workers em Power conseguir entregar um processamento muito mais rápido em relação ao mundo x86. Vamos continuar aqui, vamos ver se as máquinas já começaram a iniciar. Maravilha, os meus workers já começaram a subir. Veja que aqui eu ainda tenho somente os meus workers, né? Os dois em Power e um x86. Automaticamente eu estaria escalando aqui com as ferramentas de automação esse cluster caso uma situação aí, né, onde uma empresa precisaria escalar um ambiente OpenShift de forma muito rápida devido a um evento de vendas, alguma coisa nesse sentido, tá? Essas ferramentas trazem essa possibilidade de fazer essa escalada rápida, tá?
Eles vão fazer aqui mais uns dois boots, mais ou menos, tá? Enquanto eles não fazem isso, vamos subir aquela aplicação que eu falei para vocês. Eu já tenho uma aplicação pronta aqui e eu vou aplicar ela, vocês vão ver ela subindo. Vamos para Developer, Projetos, Stockshop. Veja que os meus serviços, meus microserviços já começaram a subir. A ideia dessas ferramentas, tanto OpenShift quanto PowerVC, Terraform, a gente tem também o Terraform Cloud, é realmente abstrair a complexidade dos ambientes e trazer isso, deixar isso mais simples para o usuário, né? A gente sabe que nesse mundo, quanto mais a gente consegue abstrair, a gente ganha mais tempo e, né, custo de projeto também, né, é dinheiro. Então, vamos abrir aqui. Veja que eu já tenho uma aplicação que está rodando, né? Já fizemos o deploy dela. O que eu vou fazer agora? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa, get nodes. Meus workers não subiram ainda, mas não tem problema. Save project. Nossa, get pods. Veja que eu já tenho vários containers rodando. Menos all white. Vou aumentar um pouquinho aqui. Veja que containers foram iniciados aqui no Power. Ó, esse daqui é um nó do OpenShift em Power. E alguns containers aqui, eles foram iniciados aqui num nó x86, tá? Que eu tenho nesse laboratório aqui em VM. Então, a ideia de ter um cluster multi-arquitetura é realmente você ter a flexibilidade de colocar, por exemplo, cargas mais pesadas, como servidores de banco rodando na Power, cargas mais leves, front-end de aplicações rodando no VMware e vice-versa. Você ter essa flexibilidade, tá? Vamos ver aqui como é que estão os meus workers. Eles já estão no último processo de rollout. Vou dar uma olhadinha aqui. Compute, nodes. Ó, veja que eles já estão em fase final de aprovação. Já apareceram os dois nós ali. Tanto o Ansible quanto o Terraform. Em 1 ou 2 minutos eles já vão ficar ready aqui dentro do cluster. Qual que é a ideia disso? Depois que eles estão prontos, você pode fazer algo relacionado a uma política de node selector, já para fazer o drain desses nodes, das aplicações. E quando você já inclui, a aplicação já entende por qual node ele precisa ir. Isso dá para deixar pré-configurado. Maravilha. O que mais que nós temos aqui? Por último, enquanto eles não ficam prontos aqui, veja que também traz a facilidade de fazer o deploy de banco de dados aqui dentro da própria ferramenta, tá? Por exemplo, eu tenho um projeto aqui, pgconf. Eu posso, por exemplo, subir um Postgres aqui. Topology, Database, PostgreSQL.
Initiate template, create. Veja que eu já tenho uma instância aqui, com um microserviço sendo inicializado. Ele já vai ficar ready. Vou voltar lá. Compute, nodes. Ó, os 2 nodes que eu iniciei, eles já foram inclusos aqui no cluster, tá? Falando um pouquinho de código, para quem conhece Terraform ou já mexeu com Terraform, nós temos uma documentação lá dentro do site da própria HashiCorp com vários módulos prontos, né? Então, é muito simples você fazer um código para trabalhar com OpenStack, com o PowerVC, já tem tudo meio que pronto, você só vai adaptando as informações. Por exemplo, da mesma forma das outras clouds, para construir um código, você precisaria dos IDs dos devices, por exemplo, o ID da rede, ID da imagem, ID do template. Tá? Então, você pega essas informações aqui dentro do PowerVC ou por linha de comando. Tá? Por exemplo, se eu quisesse criar uma imagem, vamos dar um exemplo aqui do próprio CoreOS. Tá? Eu teria que pegar o ID dessa imagem aqui, jogar no meu código, tá? Que está referenciado aqui no meu Terraform. Imagem, flavor. Tá? Então aqui eu tenho flavor, imagem lab, está aqui o ID da minha imagem. Tá? Então, de forma muito simples, você vai pegando esses IDs e vai criando o código para conseguir fazer o deploy dessas VMs. Tá? Então, vejam que na plataforma a gente consegue trabalhar com a arquitetura convencional de VMs e também a parte de modernização com microserviços de OpenShift. Tá, mas eu preciso ter o Ansible e o Terraform para fazer um deploy de uma máquina? Não precisa, tá? Então, eu posso criar templates aqui dentro do próprio PowerVC. Fazer um deploy VM aqui, por exemplo. Source image. Vamos fazer um deploy de um AIX aqui. AIX. pgconf. Post group. Post. Vamos pegar um post aqui. Seleciono a rede. E logo depois eu dou um create aqui. Veja que eu já tenho uma VM sendo criada. Então, assim, não preciso de Ansible e Terraform, tá? Só trouxe o Ansible e o Terraform para mostrar o valor agregado das ferramentas e como elas podem ajudar aí no processo de automatização e modernização do ambiente on-prem, tá? Bom, já tenho os meus nodes concluídos, já tenho aqui minha arquitetura pronta, já fiz um deploy de um Postgre, tudo isso de forma muito simples. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos passar para o mestre Navarro. Boa tarde, pessoal. Sei que o objetivo aqui é técnico, né? E essa foi uma apresentação bem técnica para mostrar que Power, apesar de muita gente não conhecer, uma arquitetura RISC da IBM, similar ao ARM,
ele traz uma maneira de operar similar ao que vocês trabalham em qualquer ambiente de cloud x86. Roda Linux, roda Postgres, roda um LLM como Granite, como um DeepSeek. Mas, Navarro, então, por que eu pensaria nessa arquitetura e não num x86 qualquer? Ele traz algumas vantagens, né? E o Casão falou bastante sobre isso. A principal delas hoje, em termos de hardware, é a possibilidade do Linux vê-lo como 8 virtuais CPUs por core físico. Então pensa assim, uma máquina com 60 cores, são 480 virtuais CPUs processando o seu banco de dados Postgres ou alguma aplicação. Isso nos ajuda a dar um push muito interessante em aplicações como banco de dados Postgres, como aplicações desenvolvidas em .NET, um banco de dados como Oracle, um ERP como SAP, que é onde a plataforma nasce, onde a plataforma mergulha para valer. Além disso, a gente tem outras vantagens na arquitetura que o Casão falou. Volta uma, Casão, por favor. Primeiro, virtualizador está integrado no hardware, camada de firmware extremamente leve, sem custo adicional. Não preciso pagar um virtualizador, está lá. Eu tenho possibilidade hoje no chip de rodar o LLM como inferência sem necessidade de GPUs e sem derrubar a performance da máquina, porque eu tenho dentro de cada core físico 4 aceleradores para IA. E o que esses aceleradores fazem? Eles vão rodar um LLM, uma linguagem natural, eles vão rodar alguma aplicação que vocês tenham desenvolvido em Python. Então isso também te ajuda, porque não tem custo adicional. E, finalmente, segurança. Nós temos hoje integrado ao processador a criptografia de dados em memória, dados em movimento, né? Então, quem tem hoje necessidade de pegar um Postgres e criptografar, está uma criptografia por hardware. Ela não tem custo adicional também. Não tem um software que você vai instalar, não tem um software que você vai administrar, está lá dentro. E a gente tem colocado essa criptografia com a bandeira de uma criptografia quantum safe. O que significa isso, Navarro? A gente sabe que em breve computação quântica vai quebrar as chaves que a gente tem hoje de criptografia em poucos minutos. O que a IBM está fazendo em todos os seus produtos é incluir uma criptografia com algoritmos que hoje a computação quântica não consegue quebrar. E isso traz algumas vantagens também em ponto de segurança. Vamos lá, Casão? Hoje, dentro do mesmo hardware, da mesma máquina, eu posso ter virtualização rodando, por exemplo, um Postgres com Proteus da TOTOS. E no mesmo servidor, criar instâncias de Kubernetes, como o Casão falou. Então eu posso ter containers, posso modernizar aplicações, posso criar microserviços e aplicações legadas no mesmo hardware. Do ponto de vista de IA, eu falei para vocês que eu rodo inferência. O que é inferência, Navarro, para quem não sabe aqui? Se eu tiver que treinar a aplicação, por exemplo, para reconhecer dentro dessa sala quem que é o Casagrande, isso chama-se treinamento da aplicação de IA, eu preciso de GPUs porque eu preciso de muitos cores rodando em paralelo. Uma vez que a aplicação está treinada, executá-la se torna muito mais leve. Por isso que eu consigo trazer um DeepSeek, um Granite da IBM, um ChatGPT e rodar na plataforma como inferência. E a gente consegue aqui, olha, em menos de um segundo, com 42% mais throughput do que se eu fizer essa inferência numa outra arquitetura com chips que não tem grande poder de processamento paralelo. Então, olha, comprei essa servidor Power. Está lá o servidor, está lá a virtualização, está lá a possibilidade de você incluir dentro do seu ambiente de dados LLMs para extrair informação em linguagem natural e está lá a criptografia quantum safe. E era isso, né? Não quero gastar o tempo de vocês com detalhes de hardware. Quem quiser mais informações, a gente está com o stand aqui na linha. Acho que o grande objetivo aqui era mostrar para vocês o seguinte: é Linux, é Postgres,
é Terraform. São as ferramentas que vocês estão habituados a usar. É a maneira que você consegue administrar normalmente seus servidores, porém com muito mais performance e capacidade de segurança. Se alguém tiver perguntas para o Casão, principalmente, eu passo o microfone agora, por favor. Um detalhe também só para complementar ali a fala do Navarro. Além dos servidores, tá? Os servidores on-prem, que a gente tem on-prem, temos servidores Power na IBM Cloud, tá? Então, e outras clouds também, que não é IBM, né? E outras clouds também. E qual que é a ideia? Você pode ter ambientes híbridos on-prem e movendo dados ou escalando containers para a IBM Cloud, né? Você pode, por exemplo, da mesma forma que eu montei aqui um cluster OpenShift com um nó em VMware, eu posso ter um cluster OpenShift on-prem com um nó na nuvem e escalar essa aplicação para a nuvem. Tá? Do ponto de vista de arquitetura, você pode ter 2 clusters, por exemplo, um on-prem, outro na nuvem e um load balancer no meio, fazendo o balanceamento das aplicações. Tá? Então, é realmente uma infinidade aí de opções de arquitetura e soluções, tá, que a gente consegue entregar com os produtos. E fazemos provas de conceito, né? Então, o cliente que quiser testar, a gente consegue dar acesso remoto e, em algumas situações, até colocar a máquina dentro da empresa. A gente fez recentemente um POC de um cliente que saiu de um Exadata Oracle, foi para Postgres, rodando dentro desse Power. Além das vantagens financeiras de sair de um Oracle para um Postgres, ele teve aqui uma vantagem de performance muito grande nos seus principais processos. Né? Então, é algo bem interessante que a gente consegue demonstrar para vocês, tá? Temos também clientes saindo do Kubernetes puro e indo para o OpenShift justamente pela facilidade que ele traz, que em Power ele fica mais barato, fica um pouco mais acessível. E temos clientes saindo de cloud em função de custo não previsível e voltando para on-premises, muitas vezes criando um ambiente híbrido, né? Como eu falei no começo, o processo de modernização acontece quando você tira uma aplicação monolito e transforma ela em microserviço. Você só tirar uma aplicação as is, tira um servidor, uma VM, joga na nuvem, você só está fazendo um re-roast. Você não está modernizando ela, você está tirando ela de um lado e colocando no outro. Mas você pega esse processo quando precisa voltar, depois que se modernizou, você precisa ter onde colocar essa aplicação, esse microserviço rodando on-prem. Né? É isso, gente. Obrigado a todos. A gente vai fazer agora o sorteio de uma EcoDot para quem? Passou no nosso stand. Então eu passo aqui para a Camila, vai fazer o sorteio. Em paralelo, quem tiver perguntas, por favor, pode tocar.